A Rádio e TV Fraternal apresenta mais uma palestra na Fraternal. E é com muita alegria que recebemos hoje o palestrante, Mardiler Ramalho Ribeiro, com o tema Dependência Química e Compulsões, a Porta Estreita. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos, queridas amigas. Estamos nesse encontro, nessa nossa noite de hoje, para tratarmos deste tema tão atual, que é o tema da porta estreita. E vamos relacionar este tema com a dependência química e as compulsões, sempre do ponto de vista da doutrina espírita. Afinal de contas, nós estamos aqui para que nós possamos adquirir novos conhecimentos, dividir esses conhecimentos humildemente com vocês, com todos, lembrando sempre que a base moral da nossa doutrina é o Evangelho de Jesus. Então nós vamos inicialmente tratar da dependência química e de todas as outras compulsões. E neste sentido é muito importante que nós tenhamos ciência e consciência do que se trata, do que é autoconhecimento, o que é renovação interior, que ouvimos tanto falar à nossa volta, e nós vamos tratar desses temas. Primeiramente, vamos recordar algo que nós já sabemos, em razão do nosso dia a dia, em razão de ouvirmos conversas junto à nossa sociedade, no senso comum, pela internet. Então nós sabemos que existem muitos tipos de compulsões hoje em dia. E aqui nós temos alguns desses poucos exemplos. Alguns poucos exemplos, me perdoem. Temos aqui a compulsão alimentar, temos a compulsão pelo trabalho, temos a compulsão pelas compras, temos também uma outra compulsão que parece nós não percebemos no nosso dia a dia. Mas é a compulsão pela atividade física exagerada, desequilibrada, a compulsão pelos jogos, a compulsão pelo sexo, pela acumulação de bens, de coisas dentro dos nossos lares ou nas dependências dos nossos lares, a compulsão pelos celulares. Sim, crianças, adolescentes, adultos que não conseguem separar-se do aparelho celular. E a mais comum, que nós já sabemos, e que há tantas gerações, muitos estudiosos na área da medicina, na área da psicologia, vêm tratando, que é a compulsão da dependência química. Todas são exemplos de compulsões. Mas, o que são as compulsões? São, na verdade, atos e rituais onde nós temos um desejo muito grande, um desejo incontrolável de fazer alguma coisa. É uma obsessão por algo que se repete de maneira excessiva no nosso dia a dia. Essas compulsões também são rituais, são atos mentais. E como tal, nós vamos verificar que em razão destas compulsões, em razão de substâncias legais que a nossa sociedade atual permite o seu uso, às vezes, inclusive, o uso sem qualquer regramento, de acordo com a disposição das nossas leis. Nós temos também substâncias ilegais, que requerem controle social, controle normativo, e temos outras situações que nos levam a comportamentos compulsivos. E repetimos, como nós vimos no quadro anterior, esses rituais. E nós repetimos esses comportamentos porque o uso de substâncias legais, o uso de substâncias ilegais, e essa vontade que nós temos de estar em determinadas situações, nos proporcionam prazer. Por esta razão, estes comportamentos acabam se tornando compulsivos, porque nos trazem prazer. E o prazer é um sentimento rápido, é um sentimento fugaz,
é um sentimento muito forte, porém fugaz. Continuando então, nós vamos verificar que para que nós tenhamos condições de controlar as nossas compulsões, sejam elas quais forem neste momento, principalmente aquelas mais gravosas que nos levam à dependência química, por exemplo, e desta maneira, então, perpetrando em nós mesmos uma série de malefícios físicos, fisiológicos, psicológicos e sociais. Mas para que nós possamos controlar, nós precisamos dar alguns passos. E os primeiros passos é nós nos amarmos. É nós nos olharmos no espelho pela manhã e nos amarmos, nos respeitarmos, nos valorizarmos e assim aprofundar o nosso próprio conhecimento em nós mesmos, conhecermos-nos. Todo este conjunto significa nós ampliarmos o nosso autoconhecimento. E o autoconhecimento, ele é extremamente importante para que nós possamos verificar realmente quem nós somos, quais são os nossos objetivos diante da vida e como é que nós vamos alcançar esses objetivos. De que maneira que nós vamos traçar estes planos se nós não nos conhecermos, se não tivermos a exata ideia dos nossos defeitos e das nossas virtudes, do que nós temos condições de fazer e daquilo que nós não temos potencial para realizar. É dessa maneira que nós vamos aprender a nos amar com mais profundidade. Vamos nos respeitar da mesma maneira como devemos fazer com os nossos semelhantes. Por isto, é extremamente importante nós darmos esses primeiros passos. E nós vamos verificar que dentre esses primeiros passos há uma necessidade premente de nós sabermos o que são as emoções e o que são os nossos sentimentos. Este escritor português, denominado Antônio Damasio, nos explica que a emoção é um programa de ações, um conjunto das respostas motoras que o cérebro faz aparecer no corpo, no nosso corpo físico, como resposta a algum evento. E os nossos sentimentos são aquelas sensações que vão lá no fundo e que, se nós não quisermos, ninguém jamais vai saber. Então, nós temos emoções que são oriundas dos nossos sentimentos. De maneira que, por esta razão, nós podemos, a partir desses dois conceitos e daqueles primeiros passos que nós observamos anteriormente, descobrir valores desconhecidos nas nossas vidas. E é descobrindo esses valores desconhecidos que nós não sabíamos anteriormente que nós vamos nos reconstruindo diariamente. Vamos conhecendo as nossas próprias emoções, vamos identificando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e vamos aprendendo a realizar as melhores escolhas. Está aí uma orientação de Emmanuel, de André Luiz, do próprio Cristo, através das suas parábolas, para nós aprendermos a fazer as melhores escolhas no desenrolar das nossas vidas. Assim, nós estaremos construindo um amanhã melhor. Esse amanhã melhor nós construiremos para nós mesmos e para os nossos semelhantes. Porque se nós somos melhores hoje, com toda certeza nós iremos interagir de uma maneira mais fraterna, de uma maneira mais cristã, mais apropriada, para com todos aqueles que dividem conosco a nossa estrada evolutiva. Por isso é tão importante aprendermos a fazer as melhores escolhas. Afinal de contas, o nosso futuro é feito de escolhas. E o nosso futuro será tanto melhor quanto melhores forem as sementes que nós plantarmos hoje no presente. Assim nós devemos pensar e orientar os nossos. O futuro é feito de escolhas e nós podemos fazer um mundo melhor para nós mesmos e para o próprio planeta.
Já que nós estamos falando em processo evolutivo e de que maneira nós podemos melhorar a nós mesmos, lembremos-nos da questão 785 de O Livro dos Espíritos. O primeiro livro da codificação kardeciana, o livro básico da doutrina espírita, que é a nossa base filosófica, não é isso? É aquela vertente filosófica da nossa doutrina. E nessa questão 785, Kardec pergunta ao Espírito Verdade, que é aquele grupo de espíritos extremamente evoluídos em todas as áreas da vida e do desenvolvimento humano, que ditaram essas respostas ao professor Rivail, a Allan Kardec. E esses espíritos organizados, evidentemente, liderados e orientados pelo nosso governador planetário, pelo nosso irmão maior, Jesus. E na questão 785, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o maior obstáculo ao progresso? E a resposta é: são o orgulho e o egoísmo. Há duas espécies de progresso que mutuamente se apoiam. E, entretanto, não marcham juntas. Trata-se do progresso intelectual e do progresso moral. Quando a nossa família, a nossa enorme família humanidade, retirar das nossas condutas individuais e coletivas o orgulho e o egoísmo, a família humanidade será feliz. Se nós fizermos aqui uma reflexão, nós vamos verificar que grande parte dos nossos desatinos, grande parte dos nossos erros ou das escolhas não tão boas que nós realizamos é por causa do nosso orgulho e do nosso egoísmo. O orgulho no sentido de que nós nos achamos melhores do que os outros, somos mais inteligentes, mais bonitos, mais espertos, mais novos, mais jovens, enfim, nos achamos superiores àqueles que convivem conosco. E o egoísmo? Sim, o egoísmo. Quando nós queremos que o mundo e o próprio universo seja do jeito que nós gostamos. Da nossa cor, do nosso jeito, da nossa velocidade, dos nossos gostos. E queremos impingir aos nossos semelhantes essas nossas preferências. Em tudo na nossa vida. E quando, graças a Deus, o nosso Pai Criador nos coloca convivendo com diferentes. E por que Deus permite isso? Para que nós possamos aprender uns com os outros. Daí, então, a importância dessa questão 785 em, gradativamente, com todo esforço, retirarmos o orgulho e o egoísmo das nossas vidas. Para sermos mais felizes uns com os outros. E nós vamos mais além. Quando começamos, então, a compreender que, retirando essas duas chagas da humanidade, nós vamos adquirir novas posturas diante da vida. Nós vamos construir para nós mesmos um novo modo de viver. E esse novo modo de viver vai fazer com que nós venhamos a descobrir que nós somos herdeiros de nós mesmos. E que colhemos todos os efeitos das sementes que nós plantamos neste solo de Deus. As sementes que nós plantamos na nossa sociedade, as sementes que nós depositamos na consciência daqueles que vivem conosco, a semente que nós depositamos nas redes sociais, nós nos responsabilizamos pelos efeitos dos frutos desta árvore que vai surgir no futuro. Nós nos responsabilizamos diante das leis de Deus pelas repercussões do nosso plantio sobre a sociedade em que vivemos. Por isso, nós somos, cada um de nós somos herdeiros de nós mesmos. Joana de Ângeles assinala isso. E quando nós nos conscientizamos de que a felicidade verdadeira, a felicidade para a vida eterna, para essa e para todas as outras vidas que virão, graças a Deus, depende somente de mim mesmo. De cuidar do meu corpo e cuidar do meu espírito. De amar a Deus e de fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o Pai Criador fizesse por mim. É um encontro com Deus.
E aí então nós verificamos que a nossa confiança, ela fica aumentada, porque nós conseguimos enxergar e compreender a pureza, a verdade das leis divinas na nossa experiência aqui na Terra. Adquirimos autoconfiança, porque temos certeza de que Deus nos promove e nos permite vivenciar aquelas experiências que todos nós temos condições de resolver, fazendo uso das nossas potencialidades intelectuais e das nossas potencialidades morais. Conquistamos a autoconfiança. Prossigamos. Quando assim realizamos, nós adquirimos também algo extremamente importante. Nós passamos a superar as nossas próprias dificuldades. Passamos a usar da nossa inteligência e de maneira criativa vamos suplantando os obstáculos no nosso caminho. E aí então realizamos a nossa autorrenovação. Essa autorrenovação é o que nós conhecemos por autoeducação, autorreeducação, disciplina interior, reforma íntima. Nós promovemos esta renovação diante da vida eterna, através do nosso próprio esforço e da nossa própria inteligência. Claro que para isso nós precisamos estudar, entender, compreender e executar. E quando fazemos todo esse processo, nós começamos a entender e a ver melhor a dor do nosso semelhante. Os equívocos que nós cometemos, porque éramos ignorantes, não sabíamos, via de regra, ignorantes no sentido de nós não sabermos que determinadas condutas trazem benefícios a nós e àqueles que convivem conosco. E aí nós vamos entender que nós não temos e não podemos exigir dos outros aquilo que eles não sabem. Como nós não queremos também que os outros venham exigir de nós o que nós não sabemos. E aí então nós encontramos o auto-perdão. E diante do auto-perdão e da grande confiança que nós já temos em Deus, caminhar pelas nossas próprias pernas na direção da felicidade verdadeira, com ou sem dependência química, com ou sem compulsões. Nós temos todas as condições, seja do ponto de vista intelectual, do ponto de vista moral, em qualquer classe socioeconômica que nós estejamos estagiando, de através da nossa vontade, da nossa reformulação interior, suplantar as compulsões, sejam elas quais forem. Isto é reforma íntima. Isto é nós melhorarmos o padrão dos nossos pensamentos, melhorarmos o padrão do que nós falamos, melhorar a nossa conduta individual e social. Isto é a reeducação da alma imortal que nós somos. Espíritos imortais, filhos de Deus, inteligência secundária. E estamos aqui para ser felizes, para fazermos o melhor que estiver ao nosso alcance, para estarmos cada vez mais próximos de Deus e um dia sermos seus verdadeiros colaboradores no estabelecimento da paz, do reino de Deus na Terra ou em outros planetas onde nós estivermos. Reforma íntima, reeducação da alma imortal para toda a eternidade, para esta vida e para todas as outras que, graças a Deus, virão. Por acréscimo da sabedoria e da bondade divina. De maneira, então, que é preciso aprender a pensar bem, porque pensando melhor, pensando bem, nós atraímos os melhores amigos para perto de nós, seja aqui no mundo corporal ou no mundo dos espíritos, porque o padrão do nosso pensamento melhorou. Estamos vibrando numa faixa vibratória um pouco melhor, mais superior, e aí nós atraímos para perto de nós os nossos melhores amigos. A recomendação é de Emmanuel para aprendermos a atrair os melhores amigos durante a nossa caminhada.
E assim estaremos fazendo o bem para nós e para os outros. E fazendo o bem, nós vamos ser felizes. Porque prazer não é felicidade. Prazer é uma sensação. A felicidade é uma conquista de cada um de nós. Passo a passo, degrau por degrau, situação por situação. E assim vamos evoluindo através do tempo e através das nossas vidas. Nunca nos esqueçamos de que prazer não é felicidade. Felicidade é uma conquista. E façamos então todo o bem que esteja ao nosso alcance. E nós vamos encontrar essa recomendação de Jesus nesta parábola da porta estreita, que nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 7, dos versos 13 a 14, ou em Lucas, dos versos 13, de 23 a 30. A porta estreita. Vejamos o que Jesus nos traz, através dos evangelistas. Mateus nos diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que se acertam com ela. Jesus está aqui nos recomendando de entrar pela porta estreita. E o nosso mestre nos falava das coisas da alma, das coisas do espírito imortal, das coisas do mundo moral, do mundo espiritual. Esta porta estreita é aquela porta tão difícil de nós atravessarmos, porque precisamos vencer a nós mesmos, vencer as nossas viciações, os nossos vícios que nós acumulamos em nossa mente, dentro do nosso próprio ser, talvez até por séculos. Nós vamos acumulando tudo isso por nós mesmos. E atravessar a porta estreita é nós lutarmos para sermos melhores, nos afastando das viciações, nos afastando dos pensamentos inapropriados, das condutas inadequadas. Porque é muito mais fácil nós atravessarmos a porta que é mais larga. A recomendação é de Jesus. E continua. Em Lucas 13, de 23 a 30. E perguntou-lhe alguém: Senhor, são poucos então os que se salvam? E ele lhes disse: porfiai por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão. Vamos entender o verbo salvar como salvarmos a nós mesmos. O Cristo está nos convidando, nos orientando a nós respeitarmos as leis de Deus, cumprirmos as leis de Deus aqui na terra, para nós mesmos realizarmos o nosso próprio salvamento. Nós é que vamos nos salvar. Nos salvamos porque cumprimos com as leis divinas, que Jesus reduziu em 2 mandamentos. Amar a Deus, sermos humildes diante da vontade do nosso Pai Criador, e a segunda, que é semelhante à primeira, amarmos o nosso próximo. E o que é amar ao nosso próximo? É fazermos ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Esta regra de ouro resume os 10 mandamentos que estão gravados no subconsciente coletivo de todos os povos, em todas as civilizações. Em cada um de nós, no fundo da nossa consciência, nós vamos encontrar, de uma maneira às vezes com palavras diferentes, em ordens diferentes, mas nós vamos encontrar dentro do nosso ser estes mandamentos. E a recomendação é de Jesus. Porque poucos se salvam? Porque nos distanciamos da lei de Deus. Nos distanciamos da lei de Deus até o momento em que esse distanciamento acaba fazendo com que toque no nosso interior os alarmes.
os giroscópios, as luzes, as sirenes da nossa irmã dor, nos avisando de que o caminho que nós estamos seguindo vai fazer muito mal a nós mesmos e àqueles que nos acompanham. Aí está o convite de Jesus. Diante das compulsões, diante da dependência química, tenhamos ciência da responsabilidade que todos nós que passamos por esta prova, sabemos disso, e provocamos desatinos, desequilíbrios, dissabores na vida de todas as pessoas que nos amam e de todos aqueles que estão à nossa volta. Nós nos responsabilizamos por estes efeitos na vida dos nossos semelhantes. E quando a nossa consciência for mais elevada, nós vamos pedir a Jesus, vamos pedir ao Pai, vamos pedir aos nossos mentores, para termos uma chance, uma oportunidade futura de reconstruirmos tudo aquilo que nós destruímos. O convite é do Mestre. Porfiai por entrar pela porta estreita. Vamos trabalhar em nós mesmos para entrarmos pela porta estreita. Vamos encontrar em Lucas 13, 23 a 30. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia, muitos que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Quando o Mestre nos fala à nossa alma, ao nosso mundo moral, desta forma, desta maneira, ele está se referindo às nossas construções e às nossas conquistas morais que conseguimos com a prática do seu Evangelho, da sua Boa Nova. Porque no Novo Testamento, o Evangelho de Jesus, Jesus simplesmente exemplificou de que maneira nós deveríamos nos tratar uns com os outros. E se colocarmos em prática os seus exemplos, nós seremos felizes. Este é um dos convites do Mestre. Por que ele se refere que os últimos serão os primeiros? Porque os últimos são os humildes. Bem-aventurados os pobres de coração, não é isso? Está lá no Sermão do Monte. Bem-aventurados os humildes, porque quando são convidados pelo dono da festa para entrar no salão, humildemente se sentam nas últimas cadeiras. E depois, mais tarde, o dono da festa, que é Deus, poderá nos convidar para nos sentarmos mais próximos dele. Mas se formos orgulhosos, vaidosos e procurarmos os assentos próximos de Jesus e de Deus, sem que tenhamos promovido em nós mesmos as mudanças morais necessárias, chegará alguém muito mais luminoso do que nós. E então seremos convidados pelo dono da festa a ocuparmos um lugar lá atrás. E seremos então os últimos. Jesus nos traz aqui a importância também de humildemente nós aprendermos a pedir, a bater na porta, a procurar, a darmos o primeiro passo, a fazermos a nossa parte diante do desafio que nós estamos vivenciando, por exemplo, da compulsão, da dependência química. Temos que dar o primeiro passo, sermos humildes e compreendermos que nós precisamos de ajuda. Vamos à medicina, vamos à psicologia, vamos à psiquiatria, primeiramente. Vamos aos nossos amigos que nos apoiem, para que a gente possa ser atendido por esses profissionais. Inclusive, na procura de uma religião que nos dê o sustento moral para o nosso progresso, seja ela qual for, desde que nos traga o progresso moral. Precisamos ser humildes
e conscientes de que, diante das compulsões, nós precisamos de ajuda externa. Sozinhos, nós não conseguimos vencer sozinhos essas compulsões, porque já se faz muitos anos. Nós temos amigos e amigos que se encontram no centro da cidade, envolvidos com a dependência química, há 15, 20 anos. Sozinhos não conseguirão livrar-se disto, desta compulsão. E precisamos ser humildes. Porque nós sabemos, quando estamos diante desta prova, que nós conhecemos muito mais as substâncias do que as pessoas que estão à nossa volta. E nós sabemos manipular o comportamento das pessoas que estão à nossa volta para a obtenção das substâncias, para a obtenção daquela situação que me faz ter prazer, e assim por diante. Vamos criando codependência naquele que está perto de nós. Ora, isso tudo vai para o nosso caderninho de responsabilidades futuras. Mas sejamos humildes. Vamos pedir a Jesus e a Deus que nos ajude. Que nos ajude a nos colocar no bom caminho. Mas para que isso aconteça, nós temos que dar o primeiro passo. Ninguém corre 40 minutos, 40 quilômetros numa maratona sem dar o primeiro passo. E por que a porta da salvação é tão estreita? E por que é larga a porta da perdição? Por causa das nossas paixões numerosas. O caminho do mal é sempre muito mais frequentado. Nós somos ainda muito fracos diante dessas paixões que nós nos permitimos vivenciar e desenvolver nas nossas vidas. E acabamos indo para o caminho diferente daquele que nos leva à verdadeira felicidade, que é o caminho do cumprimento das leis divinas. E para isso, se faz necessário um grande esforço para nós vencermos as nossas más tendências. E quando nós nos olhamos no espelho pela manhã e localizamos quais são as nossas virtudes, localizamos quais são os nossos defeitos, nós já, a partir daí, já temos condições de começar a vencer as nossas más tendências. E quem tem que fazer isso somos nós mesmos. Não é Deus, não é Jesus, não é ninguém que vai nos fazer e nos tornar uma pessoa boa, paciente, que perdoa os outros, trabalhadora. Isso tem que nascer de dentro de nós. Esta energia, esta vontade, esta caixinha precisa ser destampada. E quem vai destampar esta caixinha somos nós. E temos que ter consciência disso. Vamos dar o primeiro passo e aí então receberemos toda a ajuda necessária do plano espiritual maior. E quando isso acontecer, nós estaremos tornando a nossa túnica nupcial cada vez mais brilhante e não seremos mais expulsos do festim das bodas. Aquela festa de que falei agora há pouco. Fomos convidados para o festim com a roupa inadequada. E aí então o senhor da festa disse, olha, vamos tirar aquela pessoa dali que ela está inadequada. Jesus está falando sobre a nossa roupa da alma, a roupa dos bons valores que nós precisamos construir em nós mesmos, da luz que existe dentro de nós, que precisa se espargir além de nós, iluminando aonde nós estivermos e quem estiver conosco. É este vestir a túnica nupcial, que é retirarmos, amainarmos, iluminarmos aqueles pontos trevosos, aqueles pontos negativos do nosso corpo perispiritual. Sim, somos seres trinos. Somos uma inteligência secundária, luz divina, mas temos um corpo adequado para vivermos e interagirmos no mundo espiritual. E esse corpo chama-se perispírito. E quando então reencarnamos, adquirimos mais uma outra roupa, mais um outro corpo, que é esse corpo físico que temos aqui hoje, adequado para as tarefas que nós temos condições de desenvolver e melhorar. Graças a Deus. Por isso, para nós nos auto-iluminarmos, nós precisamos eliminar as manchas dos nossos desatinos que nós provocamos em nós mesmos nas nossas vidas. São muitos os chamados, poucos os escolhidos.
E aí nós nos perguntamos, diante dessa nossa humanidade, deste momento que atravessamos no nosso planeta, quais as faltas de que a humanidade seria culpada se ela estivesse toda na Terra, uma só vez, e não tivéssemos outras existências? Que faltas foram essas que a humanidade fez para estar da maneira como está em alguns locais e algumas situações? Que tantos malefícios foram esses? E por que existem tantos malefícios ainda na nossa humanidade? A sorte da nossa alma, ela está definitivamente fixada após a morte? Vou para os céus ou vou para os infernos, indefinidamente, eternamente, a partir de uma só experiência reencarnatória? Puxa vida, isso nos força a pensar e a dizer aos nossos filhos, aos nossos netos, aos nossos sobrinhos, às nossas crianças, que se isso fosse verdade, Deus seria injusto. Porque tem pessoas ricas e pobres, pessoas com seu corpo físico perfeito, outras pessoas com corpo físico que não é perfeito, pessoas extremamente inteligentes, pessoas nem tanto, outros com aprumo moral maravilhoso, outros sem qualquer traço de boa moralidade. Não conseguimos responder essas perguntas. Por que essa porta estreita que poucos a transpõem, se a sorte da alma está fixada após a morte? Nós só conseguimos explicar todos esses questionamentos através de um conceito: o da multiplicidade das nossas existências. Porque se continuarmos a pensar e a raciocinar e a ensinar os nossos descendentes que só existimos uma vez, estaremos sempre em contradição conosco e sempre em contradição com a justiça divina, porque nós não encontraremos explicações para isso. E daí então a necessidade de explicarmos para os nossos pequenos a respeito da anterioridade da alma imortal, que a alma pré-existe ao corpo físico. A alma já existia lá no plano espiritual antes de nós renascermos, antes de dois espíritos amorosos combinarem no plano espiritual para nos receber como seus filhos. A unicidade ou pluralidade da existência? A pluralidade da existência. Já tivemos, graças a Deus, muitas experiências anteriores. Estamos tendo esta agora e dela retiraremos tudo que há de positivo. Inclusive a possibilidade que nós temos de nos autocontrolarmos diante das compulsões e da dependência química. E a pluralidade dos mundos habitados, não é mesmo, pessoal? Porque nós sabemos que o nosso planeta não é o único planeta habitado nestes universos do nosso Pai Criador. A anterioridade da alma é discutida, é aceita por muitos filósofos desde a antiguidade, que reconheceram que na anterioridade da alma, a única solução possível para os mais importantes problemas da psicologia é compreendermos a anterioridade da alma. A alma pré-existe antes do corpo físico. Todas as nossas experiências reencarnatórias, em cada uma delas temos um corpo físico adequado para as experiências que nós necessitamos vivenciar para o nosso próprio progresso. Se nós fazemos isso com os nossos filhos, possibilitando a eles, ou aqueles que estão sob a nossa influência, na escola ou no trabalho, as situações para que eles possam evoluir e desenvolver-se, quanto mais o nosso Pai Criador conosco, para desenvolvermos a nossa moral e a nossa intelectualidade. A intelectualidade que um dia vai se tornar sabedoria e a moral que um dia vai se tornar o amor universal do Senhor. Quantos universos o nosso Pai Criador continua criando? É a pluralidade dos mundos habitados.
Quantos companheiros de outros orbes, de outros planetas, já estão reencarnados na Terra, promovendo o progresso nas artes, nas ciências, na medicina, na música, na escultura, nas ciências, em todo o conhecimento humano e pluralidade das existências. Deus, na sua sabedoria, nos permite continuar aquele trabalho que ficou incompleto numa outra encarnação. Continuaremos a trabalhar nesse projeto maior, assim como continuamos a trabalhar no nosso projeto maior, no nosso interior, no nosso quarto íntimo. E Deus nos permite recomeçar a tarefa daqui a pouco, daqui 1 hora, amanhã, no dia seguinte. O amor e a sabedoria de Deus presentes nas nossas vidas. O estado atual da humanidade, nós ainda estamos nesse estágio de mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepõe o bem. Então nós temos ainda muita poluição, não olhamos o nosso próximo como nosso irmão, ainda damos muita atenção aos bens materiais, à aquisição de poder, a criticar e a julgar o nosso próximo sem que façamos o mesmo conosco. Porque ainda somos espíritos imortais iniciando a nossa caminhada, mas não vai ser sempre assim. Deus, que é toda justiça e toda bondade, nos dá as experiências e a possibilidade de andarmos nesse nosso caminhar e evoluirmos na direção da felicidade verdadeira. Isso acontece individualmente e coletivamente. O nosso mundo coletivo, a nossa família, a humanidade, já foi um mundo primitivo. Está terminando de ser um mundo de provas e expiações, que é um segundo grau, um segundo momento, um segundo degrau, para já iniciar, daqui a pouquinho, como um mundo regenerado. E no mundo regenerado haverá equilíbrio entre o bem e o mal. E o mal não foi Deus que inventou. O mal é a ausência do bem. Quando nós deixamos de praticar o bem, o mal se instala. E depois então o planeta se tornará um planeta feliz. E depois então um planeta puro. E entre cada uma desses degraus de evolução, existe um tempo de transição. De um nível para outro. E isso está terminando de acontecer agora no nosso planeta Terra. Deixando de ser um mundo de provas e expiações, haja vista que o planeta está se transformando rapidamente à nossa volta e já está se tornando um mundo regenerado. Esse processo já iniciou. E no mundo regenerado, nós teremos uma humanidade regenerada, porque este é o caminho do bem. Fazendo o bem, nós mudamos a nossa faixa vibratória, mudamos o padrão dos nossos pensamentos para faixas vibratórias mais altas, mais rápidas, e atrairemos espíritos cada vez melhores para conviverem conosco, e vamos transformando assim a face do nosso próprio planeta. A humanidade será mais feliz quando cada um de nós fizer a sua parte. Vejam esse exemplo que interessante. Somente para nós abrirmos aqui uma possibilidade de pensarmos como Deus nos proporciona sempre, em razão da sua benevolência e da sua sabedoria, nós reiniciarmos a tarefa. Esse pesquisador espírita, Paulo Arthur Gonçalves, publicou lá na revista, na publicação na internet de O Consolador, conforme vocês estão observando, esses dados. Nos últimos 3 séculos, depois dele fazer um pequeno estudo a respeito do tempo de reencarnação, o número de encarnados e desencarnados, o intervalo entre uma encarnação e a outra, esses estudos demonstram que nos últimos 3 séculos, em média, nós estamos vivendo já 70 anos de uma encarnação.
e que, segundo nos informaram também os espíritos, há uma proporção de 4:1 em relação à população atual. Se o número de encarnados atuais é de 7 bilhões, conforme determinam os pesquisadores, então nós teremos 21 bilhões de desencarnados esperando a vez para reencarnarem. Ou seja, a nossa família humanidade no momento é de 28 bilhões de seres inteligentes, sendo que 7 bilhões estão aqui, encarnados como nós, e 21 bilhões esperando a vez. Por isso é importante que a gente aproveite bem a nossa reencarnação, para nós aprendermos bastante as lições, vivermos o Evangelho, fazermos as pessoas felizes, porque fazendo o bem, que nós também nos tornamos felizes, porque a fila é grande depois. Será que a gente vai conseguir novamente voltar a reencarnar nesse planeta com essa fila enorme lá fora aguardando a vez? E desta relação de encarnados e desencarnados, de 4:1, nós vamos verificar então que cada ciclo reencarnatório é de 280 anos. Ou seja, se a origem da Terra foi há 4,5 bilhões de anos atrás, se a origem da vida no planeta foi de 3,5 bilhões de anos atrás, se a origem do homem inteligente na Terra, segundo a ciência, é de 3 milhões de anos, se em média o ciclo reencarnatório é de 280 anos, ou seja, daqui 280 anos eu voltarei a reencarnar, da origem do homem até hoje, em média nós tivemos 10,7 reencarnações, quase 11 reencarnações, quase 11 personalidades diferentes nas várias civilizações. O mesmo da época da vida de Moisés na primeira revelação, que nos trouxe a consciência no mundo ocidental do Deus único, que se estendeu para todo o restante do planeta, que esteve entre nós há 3.000 anos atrás. E dele até agora, teríamos então 11 reencarnações. Desculpe, da origem do homem inteligente até hoje, nós teríamos 10.714 reencarnações. Da origem do homem inteligente na Terra terrestre. Não estou aqui me referindo aos espíritos que reencarnaram de outros orbes aqui na Terra. E da vinda do nosso mestre, há 2024 anos, nós, da vinda de Jesus para cá, já tivemos 7 reencarnações. Então esses números devem variar um pouco mais, um pouco menos em relação a isso. Está aqui provado como Deus nos possibilita reiniciar, continuarmos a evoluir indefinidamente na direção da felicidade verdadeira, porque esta é a vontade do nosso Pai Criador. E é isso que Jesus explica a Nicodemos, lá em João capítulo 3, versos de 1 a 2. Ele era muito sábio, o Nicodemos, mas ele não conseguia explicar a ideia das reencarnações. Porque a ideia das reencarnações existia entre os judeus daquela época. Só que eles não sabiam exatamente como é que acontecia, de que maneira isso iria haver, quando iniciava, quando terminava, o que era o fenômeno morte. Existiam grupos que acreditavam em algumas coisas, outros grupos em outras, mas eles já tinham uma ideia a respeito da anterioridade da alma sobre o corpo. Ou seja, o que nós hoje chamamos de reencarnação. A volta a vivermos aqui no mundo corporal com um corpo diferente diante das nossas novas tarefas desafiadoras. Diferente de ressurreição. Muito bem. O conceito de reencarnação, então, ilumina os pontos obscuros da nossa fé e explica de maneira inabalável, diante da razão, o que é que nós estamos fazendo aqui, de onde nós viemos e para onde nós vamos. É o que a doutrina espírita faz no seu viés filosófico. E quando nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos, fortalece a nossa fé. E a fé é esse potencial maior que movimenta todas as nossas outras virtudes. Nenhuma das outras virtudes gira como um motor secundário se o motor principal, que é a fé, não se movimentar.
E a fé no Espiritismo é uma fé raciocinada. Como é que eu vou vencer a dependência química? Iniciando pela minha fé. A fé em Deus, fé em Jesus, fé nos espíritos bons que torcem por nós. E aí damos o primeiro passo e receberemos toda a ajuda do plano espiritual maior para atingirmos o nosso objetivo. Somos herdeiros de nós mesmos. Nossas obras ficam conosco. Somos herdeiros de nós mesmos sempre, em todas as ocasiões, aqui e no mundo espiritual. Isso está lá, inclusive, no capítulo 12 deste lindo livro Entre a Terra e o Céu. O mais importante desta lição é que o presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E o passado já não existe mais. Não há por que nós nos preocuparmos com o passado lá deve permanecer. Vamos nos preocupar com o hoje, com o agora. Vamos ser felizes neste momento que nós estamos tendo diante destes universos do nosso Pai Criador. Vamos plantar as boas sementes hoje para que possamos, mais tarde, nas vidas futuras, nos momentos futuros, termos a sombra e os frutos da árvore cuja semente nós estamos plantando neste momento. Por isso que o nosso presente deve ser vivenciado de maneira intensa, nas pequenas e nas grandes coisas, no cumprimento ao nosso amigo porteiro na fábrica onde trabalhamos pela manhã, naquela senhora que nos serve o café, aquele senhor que nos atende no balcão, aquela pessoa que inadvertidamente nós esbarramos no metrô e dizemos desculpe, muito obrigado. Nas pequenas e nas grandes coisas. Porque se não formos, então, bons nas pequenas coisas, como é que nós vamos ser bons nas grandes coisas e nos grandes desafios? Vamos pedir certo. Vamos aprender a bater na porta do Cristo e a pedir o certo. Pedir ao Mestre que nos ajude a sermos melhores, mais amorosos, mais solidários, mais pacientes, mais amorosos, melhores do que nós fomos ontem. Mais solidários. A porta larga é a porta da perdição. A porta estreita, a porta da salvação. Mas por que essa porta é tão estreita? E somente um pequeno grupo de pessoas pode transpor? Nós já sabemos. É o estado normal da humanidade. Depende de cada um de nós fazer as suas boas escolhas e transitar nesses bons caminhos. Individuais e coletivos. E aí então nós estaremos transformando a nossa vida particular e a vida da sociedade. Deus é todo justiça e todo bondade e não deseja o nosso mal, muito pelo contrário. Promove sempre o nosso bem, porque o mal não existe. O mal é a ausência do bem. Vejam que exemplo maravilhoso esse casal nos deu. Brent e Ashley Walker são dois ingleses que estiveram muitos anos envolvidos na dependência química. E este casal, então, de maneira humilde, foi pedir ajuda. Pediram ajudas uns aos outros, de maneira mútua, não houve bom resultado. E foram, então, pedir ajuda a quem mais tinha condições. A medicina, a psiquiatria, a psicologia, todas as outras áreas que neste momento estão tão envolvidos nesse problema que é mundial. E hoje, já há mais ou menos 5 anos, eles estão livres da dependência química, por causa da sua vontade. Deram o primeiro passo e receberam toda a ajuda possível. E isso também é possível conosco. Se quiserem conhecer melhor a história desse casal, está aqui embaixo nesse nosso slide. Eles ficaram surpreendidos porque quando publicaram na internet isso a respeito das suas vidas, milhares de pessoas no mundo inteiro os procuraram através das redes sociais. Aprendamos com Brent e com Ashley. Nós somos capazes, sim, de nos controlar e dessa maneira
deixar de sermos compulsivos e dependentes químicos. A compulsão e a dependência química são doenças crônicas, mas existem outras doenças crônicas. E essa doença crônica da compulsão e da dependência, ela é tratável, ela é controlável. Nós podemos ter uma vida absolutamente normal se eu assim o quiser. Se eu quiser tratar desta doença, se eu quiser controlá-la. Começando por desenvolver dentro de mim mesmo. Eu mesmo desenvolver valores reais para a vida eterna, com firmeza, com objetividade. Seguindo as orientações de Jesus, compreendendo a sua profundidade, a sua verdade, a sua sabedoria. Vamos investir em nós mesmos para esta encarnação e para todas as outras que virão. Colocando em prática as lições do Evangelho. A lei de ouro. Fazer ao outro o que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Nós nos responsabilizamos por todos os efeitos que ocasionamos no nosso próximo e na nossa sociedade, pelos efeitos dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas condutas. Tenhamos muito cuidado com o que nós publicamos atualmente nas redes sociais. Codependência, ou melhor dizendo, dependência química e as outras compulsões, que são inúmeras, são doenças crônicas, mas tratáveis, controláveis por nós. E assim, diante da porta larga e da porta estreita, vamos aceitar o convite do nosso Mestre. Vamos aprender a pedir. Vamos bater na porta do Senhor. Vamos procurar a ajuda com Ele, com todos os especialistas ou todas as pessoas que possam nos ajudar. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela. O convite de Jesus. Entremos pela porta estreita. E agora convido a todos para partilharem conosco este vídeo que nós trouxemos para vocês. Muita paz a todos e que estejamos sempre sensíveis às orientações de Jesus, ao seu Evangelho e aos abnegados colaboradores do estabelecimento da doutrina cristã pelo Espiritismo e por qualquer uma outra religião que nos leve ao progresso moral e que nós estejamos sempre sensíveis às boas influências dos trabalhadores do Mestre. Graças a Deus. Curtam o nosso vídeo. Renaître encore et progresser sans cesse, telle la loi. To be born, to die, to be reborn again, and constantly progress. That is the law.
sterben, wiedergeboren werden und unendlich fortschreiten. Das ist das Gesetz. Nascer, morir, renascer ainda e progressar sempre. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.